Como terapeuta, conseguiu curar os seus pacientes sem vê-los através da prática do Ho'oponopono. Meu nome é Paula Salles, eu sou terapeuta holística, instrutora do sistema arcturiano. E se você quer saber mais sobre esse assunto, fica até o final desse vídeo. Essa história é do Dr. Hugh Lane. Todas as informações desse vídeo eu tirei do livro Limite Zero de Joe Vitale e Dr. Hugh Lane. O Dr. Hugh Lane era um psicólogo havaiano. Ele já fez a passagem para o plano espiritual no ano de 2022. Ele contribuiu bastante com a expansão da prática do Ho'oponopono. E essa história que eu vou contar do Dr. Hugh Lane começou no ano de 1984 e foi até o ano de 1987, quando ele trabalhou num hospital no Havaí, no estabelecimento psiquiátrico. Ele trabalhava 20 horas semanais em uma unidade de segurança máxima para pacientes do sexo masculino que haviam praticado atos criminosos, assassinato, estupro, uso de drogas e agressão contra pessoas e propriedades. Logo quando o Dr. Hugh Lane começou a trabalhar nesse hospital em 84, a situação de lá era bastante caótica. As celas de isolamento estavam ocupadas com pacientes violentos. Tinha muita ocorrência de violência praticada por pacientes contra pacientes e também pelos membros da equipe. Não tinha atividade de reabilitação dentro da unidade. Fora da unidade não existia atividade de recreação ao trabalho. As visitas de familiares eram raras. As faltas ao trabalho pelos membros da equipe por motivo de doença eram altas. Os pacientes não estavam comprometidos com seus cuidados e também com a reabilitação. Nenhum paciente tinha permissão de sair da unidade sem a autorização do psiquiatra e quando saía tinha que usar grilhões nos pulsos e nos tornozelos. A permanência dos pacientes na unidade era de anos. O ambiente físico de trabalho era sombrio e também decadente. E quando o Dr. Hugh Lane saiu dessa unidade em 1987, a situação tinha mudado drasticamente. As celas de isolamento não eram mais usadas. Não eram mais usados grilhões nos tornozelos e pulsos. Os atos de violência eram bem raros e quando aconteciam, eram com pacientes novos. As atividades recreativas realizadas fora da unidade não precisava mais da autorização do psiquiatra e nem o uso de grilhões nos tornozelos e nos pulsos. Tiveram início atividades de trabalho fora da unidade, como a lavagem de carros, sem que para exercê-las o paciente precisasse da autorização do psiquiatra. O uso de grilhões nos tornozelos e nos pulsos. O trabalho dentro da unidade consistia em assar biscoitos e engraxar sapatos. Os pacientes estavam recebendo visitas de familiares dentro da unidade. A falta ao trabalho por membros da equipe, por motivo de doença, deixou de ser um problema crônico. O ambiente da unidade melhorou bastante, devido à pintura e à manutenção e também porque as pessoas se interessavam pelo lugar que viviam. A equipe da unidade também estava mais empenhada em ajudar os pacientes a serem mais responsáveis por si mesmos. O tempo de permanência pelos pacientes na unidade diminuiu, passando a ser de meses e não de anos. A qualidade de vida dos pacientes e dos membros da equipe melhoraram drasticamente, deixando de ser uma prisão e se tornando um lugar mais familiar, onde as pessoas se importavam umas com as outras. E como o Dr. Hugh Lane conseguiu fazer essa mudança em pouco tempo nesse local? O Dr. Hugh Lane, ele não teve nenhum contato com os pacientes enquanto ele trabalhava na unidade. Ele não fez nenhum tipo de terapia, nenhum tipo de orientação psicológica. Ele apenas pegava a ficha dos seus pacientes, analisava
e trabalhava em si mesmo, o que estava criando aquela situação naquele ambiente. Quando ele começava a fazer o processo de purificação através das palavras do Ho'oponopono, sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Ele começou a realizar essas mudanças dentro dele que refletia fora dele. Então, os pacientes começaram a ter alta, o ambiente começou a ficar mais leve, as coisas começaram a mudar naquele lugar, porque ele tinha trabalhado essas questões dentro dele, ele assumiu a responsabilidade por aquela situação e purificando a informação que estava dentro dele e que compartilhava com aquelas pessoas naquele ambiente, ele conseguiu fazer essa mudança maravilhosa naquele lugar. E se você for parar e analisar bem, tudo que acontece no planeta é um reflexo do que existe dentro de cada ser. Se você for olhar isso pela perspectiva do ego, você vai achar assim: Oxe, como assim? Eu que estou criando tudo isso, essa violência, a fome que existe, muita dor, muito sofrimento. nós temos essas informações dentro de nós. Só que isso está no nosso inconsciente. Mas quando assumimos a responsabilidade por isso e começamos a fazer esse trabalho interno, as coisas começam a melhorar. E comece a observar a sua vida, o que tem se apresentado na sua vida que é um desafio para você. Isso está sendo um reflexo do que existe dentro de você. Pergunte ao Criador qual é a memória, o sentimento que está criando essa situação na sua vida para que você possa purificar através dessa prática maravilhosa. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo, eu fiz com muito carinho. Agora me conta nos comentários se você já conhecia essa história do Dr. Hyolen. Um beijo e até mais.